Fala pessoal dos terceiros anos, tudo bem? Eu estou bem. Galera, aumentem a velocidade do vídeo, vamos corrigir a última atividade que eu passei. Atividade da página 125, exercícios 1 e 3. Bom, vamos lá. No exercício número 1, ele te dá uma série de equações reduzidas da circunferência e pede para a gente encontrar o centro da circunferência e o raio dela. Então, por exemplo, na letra a equação é essa daqui, ó. Bom, galera, essa daqui é a letra A. Essa equação está no formato de equação reduzida. Para quem não se lembra, toda equação reduzida de circunferência é escrita com esse formato aqui, ó. Então isso aqui é uma equação reduzida, reduzida da circunferência. Beleza? Só vou relembrar aqui rapidinho o significado dessas coisas aí. Eu já comentei isso na aula de explicação, vou relembrar aqui de novo rapidamente. Toda circunferência ela vai ter um centro. Então se eu tenho uma circunferência aqui, ela vai ter um centro. Se eu tenho outra aqui, ela vai ter outro. Se eu tenho outra aqui, ela vai ter outro. Então toda equação tem um centro. Esse centro da circunferência ele vai ter as suas coordenadas x e y. A coordenada x do centro da circunferência é esse x0 que aparece aqui, ó. A coordenada y é o y0 que aparece aqui. Beleza? O raio, esse r que está aqui, é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto da borda. Então aqui é um raio, aqui é outro raio e assim sucessivamente. Esse x e esse y, a gente deixa eles com esse formato mesmo, de x e y. Mas eles significam qualquer ponto aqui na borda da circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui na borda, ele vai ter a sua coordenada x e a sua coordenada y. Se eu pegar outro ponto aqui na borda, ele vai ter sua coordenada x e coordenada y. Ok, então vamos lá. Aí o exercício quer que a gente encontre o centro dessa circunferência, as coordenadas do centro dessa circunferência e o raio dela. E vai ser assim todas as outras questões desse exercício. Então, qual que vai ser o centro? Qual que é as coordenadas do centro da circunferência? Conforme eu falei para vocês, as coordenadas do centro é esse x0 e esse y0. Então, o x0 aqui para a gente vai ser quem? Bom, a pessoa pode olhar aqui e pensar, é o menos 5. Não, se fosse o menos 5, esse menos com esse menos daria mais. Aí aqui teria que ter um mais. Então, no caso, o x é só o 5. Para que, se a gente colocar o 5 aqui, aí fica x menos 5, igual está lá em cima. Então, o x0 é 5. A coordenada y, que é o y0, é quem? É o 4. Então, o centro da circunferência, eu vou chamar de C, as coordenadas dele é 5 no x e 4 no y. Beleza, galera? Isso aqui vocês não precisam escrever, não. Uma dica que eu dou para você é o seguinte. Se o número aqui tiver negativo, você coloca ele positivo aqui. Se ele tiver positivo aqui, aí você coloca ele negativo aqui. A mesma coisa que vale para o y. Se ele está negativo aqui, você coloca ele positivo aqui e vice-versa. Agora vamos encontrar o raio. Às vezes o aluno confunde e fala assim, ó, como aqui tem 1, então o raio é igual àquele número que está lá. Não. O raio ao quadrado é igual a isso aqui. Não é o raio que é igual àquilo. É o raio ao quadrado.
Então você vai fazer isso, ó, o raio ao quadrado é igual a esse número que está aqui, que no caso é 1. Aí para encontrar o raio, você tem que tirar esse 2 aqui do expoente. Para tirar ele de lá, é só você colocar uma raiz quadrada no 1. Aí a raiz quadrada do 1 é 1. Professor, deu a mesma coisa. Era só ter colocado que o raio é igual a isso. Mas isso só vai acontecer, só vai ser igual quando aqui for 1. Quando aqui for outro número diferente de 1, não, você vai ter que fazer desse jeito aqui mesmo, porque senão vai dar errado. Então é isso, galera. Na letra A, esse é o centro da circunferência e esse é o raio. Vamos agora para a questão B. Bom, isso aqui é a letra B. Então vamos lá encontrar as coordenadas do centro da circunferência. A coordenada x vai ser esse número aqui com sinal trocado, então menos 2. A coordenada y vai ser esse número com sinal trocado, então menos 6. O raio ao quadrado é igual ao número que fica aqui. Aí para encontrar o raio, a gente tira esse 2 aqui do expoente e colocamos uma raiz quadrada desse número. Como o 5 ele não tem raiz quadrada exata e não tem como fatorar, a gente deixa assim, o raio é raiz de 5. Então a sua resposta é isso aqui. Beleza? Vamos para C. Bom, na letra C, vamos fazer a mesma coisa. Então, vou chamar aqui o centro da circunferência de C. Não precisa ter esse nome, tá? É só para deixar de uma forma mais entendível. Aí vamos colocar as coordenadas desse centro da circunferência. Então, a coordenada x é isso aqui com o sinal trocado. Então, é o 2 positivo. Aí, a coordenada y seria um número que estaria aqui subtraindo ou somando esse y. Igual a gente tem aqui, ó. A gente teria que ter aqui, né? Como a gente não tem, é porque esse número é zero. Então você coloca zero aqui. Aí o raio ao quadrado é igual àquele número ali, que é o 4. Aí tira o 2 do expoente do r, colocando uma raiz quadrada no 4. Logo, raiz quadrada do 4 é 2, então o r é 2. O raio é 2. Vamos para a letra D. Então vamos lá, galera, letra D. Aí o centro da circunferência vai ter coordenadas. Coordenada x vai ser esse número aqui com sinal trocado. Tá positivo, vem para cá negativo. E aqui a mesma coisa, coordenada y vai vir para cá positivo. Porque aqui estava negativo. Aí o raio ao quadrado é igual ao número que está do outro lado da igualdade, que é o 16. Tira o 2 do expoente do r e coloca uma raiz quadrada no 16. Raiz quadrada do 16 é 4. Então o raio é 4.
Vamos agora para a letra E. Então vamos lá. Nesse caso aqui, galera, a gente não tem aquele número que fica somando ou subtraindo o x aqui, ó. Então, como a gente não tem esse número, a coordenada x é 0. No y, o y0 é esse número com sinal trocado, então é o 4 positivo. O raio ao quadrado é igual àquele número que está do outro lado da igualdade, que é 1. Tiro o expoente do r e coloco uma raiz quadrada no 1. Raiz quadrada do 1 é o próprio 1. Vou apagar o quadro para a gente fazer mais. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, galera, tanto o número que estaria somando ou subtraindo o x e somando e subtraindo o y não estão aqui. Então a coordenada x é 0 e a coordenada y é 0. Então nesse caso, o centro da circunferência, se a gente fosse desenhar o gráfico, ficaria bem aqui no ponto 0, 0. Então seria uma circunferência assim, mais ou menos. Beleza? Aí o raio ao quadrado é igual a 10. Tiro o 2 do expoente do r e coloco uma raiz quadrada no 10. O 10 não tem raiz quadrada exata e não tem como fatorar. Então deixa assim. Então é isso, terminamos a número 1, vamos agora para a número 3. Aí, galera, tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre a letra A. Era para eu ter falado para vocês não fazer a letra A. Não que ela seja difícil, mas é porque tem um detalhe nela que eu não comentei no meu vídeo da explicação. Consequentemente, vocês não iam saber esse detalhe, né? Mas enfim, aí eu acabei não falando, mas enfim, eu não vou cobrar nada disso de vocês não. Mas aí eu vou deixar ela por último. Vamos fazer a partir da B, que aí quando a gente terminar tudo eu mostro qual que é a diferença dessa A para as outras, tá? Então vamos fazer então começando aqui pela letra B. Galera, não sei se vocês se lembram, eu vou desenhar aqui uma equação daquelas que a gente estava estudando antes, no exercício anterior, só para vocês se perguntarem uma coisa, peraí. Galera, qual que é a diferença entre essas duas equações, além dos números, né? Lógico que os números estão diferentes, mas além disso, qual é a diferença entre essas duas equações? Vocês se lembram? Eu tinha comentado isso na aula anterior, na aula da explicação. Essa equação está no formato geral, tá? Essa equação maiorzinha aqui. Essa equação aqui está no formato reduzido, beleza? Eu até mostrei para vocês na aula anterior como que a gente sai de uma equação que está no formato reduzido e vai para a equação geral. E como a gente sai da geral e vai para o formato reduzido. Eu mostrei isso na aula anterior. Então, só relembrando. Aí é o seguinte. Nessa questão 3, ele quer que a gente encontre as mesmas coisas que a gente estava encontrando no exercício número 1. Ou seja,
ele quer que a gente encontre o centro da circunferência e encontremos o raio da circunferência. Só que aqui, como ela está no formato geral, você não vai conseguir obter essas informações apenas olhando para a equação como a gente estava fazendo nas equações reduzidas. Então, qual vai ser o plano? A gente vai escrever essa equação que está no formato geral para o formato reduzido. Depois que a gente deixar ela no formato reduzido, que é aquele jeito que estava no exercício anterior, aí é só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, que a gente encontra o centro e o raio. Então vamos fazer isso. Para escrever essa equação no formato reduzido, você vai fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para o zoom. Você vai abrir parênteses e vai escrever aqui, ó, x. Vai deixar um espaço, fecha parênteses, coloca ao quadrado, coloca mais, abre parênteses, escreve y, fecha parênteses, coloca ao quadrado, igual. Aí esse número aqui, ó, que está sozinho aqui, você vai passar ele para cá com o sinal trocado. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai preencher esses parênteses. Está vendo que tem um espaço aqui neles? A gente vai preencher eles. Como que a gente vai preencher? Nesse parênteses que a gente tem um x, para preencher ele, eu vou vir aqui nesse número que tem x e vou dividir ele por 2. Dividindo ele por 2, dá 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então vou colocar o 3 aqui e vou descer esse sinal para cá também. Então, se aqui está menos, eu coloco menos aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui no y. Então, para preencher esse parênteses que tem o y, eu vou pegar esse número que acompanha o y e dividir ele pela metade. Dividir ele pela metade, 2 dividido pela metade, ou seja, dividir por 2 dá 1. Aí esse menos eu pego e coloco ele aqui também. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse número que está aqui, vou elevar ele ao quadrado e passar ele para cá sempre somando. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Aí eu vou somar 3 vezes 3 que dá 9, né? Aí eu vou somar aqui por 9. Mesma coisa eu vou fazer aqui nesse do y. Pego 1 e elevo ele ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Então eu vou somar aqui com 1. Agora eu repito essas coisas. Aí vai ficar 6 mais 9, 15. 15 mais 1, 16. Pronto. Agora, galera, deixa eu diminuir o zoom aqui. Essa equação aqui, ó, que estava no formato reduzido, desculpa, que estava no formato geral, agora está no formato reduzido. Ou seja, está do mesmo jeito que aquelas equações do exercício número 1 que a gente estava fazendo. Beleza? Aí agora fica fácil para a gente encontrar o centro e o raio. É só fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no exercício número 1. Então o centro da circunferência vai ser, a coordenada x vai ser esse número aqui com sinal trocado, ou seja, o 3 positivo. E a coordenada y vai ser esse número com sinal trocado, 1 positivo. O raio... o raio vai ser r ao quadrado igual a esse número aqui, que é 16. Tira o 2 do expoente do r, coloca uma raiz quadrada no 16. Raiz quadrada do 16 é 4. Estão se sentindo bem? Creio que sim, né? Então essa é a resposta da letra B da 3. O centro da circunferência é de coordenadas 3 e 1 e o raio é 4. Vamos agora para a questão 2, para a questão C, para a letra C.
Bom, galera, essa aí é a letra C. Então vamos lá fazer a mesma coisa. O primeiro passo é escrever essa equação que está no formato geral e passar ela para o formato reduzido. Escrever ela no formato reduzido. Então vamos fazer aquele mesmo procedimento. Escreve um parênteses, coloca x, deixa um espaço, fecha parênteses, coloca ao quadrado. Mais, abre parênteses, escreve o y, deixa um espaço, fecha parênteses, coloca ao quadrado. Aí aqui, esse número que não tem letra junto dele, a gente passa para cá com sinal trocado. Então ele vai vir para cá, negativo. Agora, a gente vai preencher esses parênteses. O parêntese que tem x, a gente vai preencher ele com esse número que acompanha o x dividido pela metade. Metade do 4 é 2. Aí a gente desce o sinal dele. O parênteses que tem y, a gente vai preencher ele com o número que acompanha o y aqui. Que a metade do número que acompanha o y, melhor dizendo. Metade do 8 é 4. O sinal do 8 é negativo, desce o menos. Agora a gente vai pegar esse número aqui, que está junto do x, elevar ele ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí a gente vai passar o 4 para cá somando. Então vou somar com 4 aqui. E vamos fazer a mesma coisa com esse número que acompanha o y. O 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, eu vou somar com 16 aqui. Ó. Eu sempre somo aqui. Ó. Aí, vamos repetir isso aqui. Aí, aqui, galera, ó, menos 16 mais 16 cancela. Sobra só o 4. Agora, vamos encontrar o centro da circunferência. Coordenada x vai ser o número que acompanha o x com sinal trocado. A coordenada y vai ser o número que acompanha o y com sinal trocado. Então, é 2 e 4. O raio, a gente sabe que o raio ao quadrado é igual a esse número que está do lado da igualdade, que é o 4. Então, tirando o 2 do expoente, colocando uma raiz quadrada no 4, a gente sabe que a raiz quadrada do 4 é 2, então o raio é 2. Então, essa é a resposta. O centro é 2 e 4, o raio é 2. Vamos para a letra D. Bom, galera, vamos passar essa equação que está no formato geral para o formato reduzido. Então, abre parênteses, coloca x, deixa um espaço, fecha parênteses, coloca ao quadrado. Mesma coisa aqui, coloca o y, deixa um espaço, fecha parênteses, coloca ao quadrado. Passa esse número que não tem letra junto dele para cá com sinal trocado. Aí, para preencher esse parênteses que tem x, a gente pega o número que acompanha o x, divide ele pela metade e coloca aqui. Metade do 12 é 6. Ele está positivo, então vem para cá positivo. Para preencher o do y, pega o número que tem y, que está junto do y, divide pela metade. Metade do 4 é 2. Ele está negativo, vem para cá negativo. Agora, a gente pega esse número que está junto do x, eleva ele ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, a gente vai somar aqui com 36. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vai somar aqui com 4. Repete isso aqui. Nove mais 36 dá 45. 45 mais 4, 49. Aí o centro da circunferência... Aqui a equação já está no formato reduzido, né? Aí o centro da circunferência é o número... A coordenada x desse centro da circunferência é o número que está junto do x com sinal trocado. Então é o menos 6.
E a coordenada y do centro da circunferência é o número que está junto aqui com o y com o sinal trocado. Então é o 2 positivo. Esse é o centro da circunferência. O raio ao quadrado é igual a 49. Aí faz aquele mesmo processo, coloca uma raiz quadrada no 49. Raiz quadrada do 49 é 7. Então o raio é 7. Vou limpar o quadro. Bom, galera, vamos fazer agora a letra E. Então, primeiro vamos escrever essa equação no formato reduzido. Então, aquele mesmo esquema. Eu não estou falando porque eu acho que vocês já perceberam, né? A gente sempre faz isso aqui, né? Abre os parênteses, coloca x, coloca y, deixa um espaço e coloca ao quadrado. Aí esse número aqui que não tem letra, a gente passa para cá com o sinal trocado. Bom, o parêntese que tem x, a gente preenche ele com esse número aqui que acompanha o x dividido pela metade. Então, metade do 8 é 4. Tá positivo, vem para cá positivo. Aí aqui, galera, ó, o parêntese que tem y, a gente iria preencher com o número que estaria junto do y aqui, né? Como a gente não tem nenhum y aqui, é porque o número que acompanha ele é 0. Então, você pode colocar aqui, ó, menos 0 ou mais 0, tá? Tanto faz. Aí vai ficar 4 ao quadrado, a gente vai pegar esse 4. 4 ao quadrado, 16, soma aqui com 16. Aí aqui 0 ao quadrado é 0. Não faz sentido somar aqui com 0, porque qualquer coisa mais 0 é a mesma coisa, né? Então vamos continuar. Repete aqui, x mais 4. Aí aqui, ó, y menos 0 é o próprio y. Fica y ao quadrado. Se tivesse mais 0, daria a mesma coisa. E aqui vai ficar menos 11 mais 16, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 16, e subtrai 16 menos 11, 5. Esse mais não precisa escrever. Dá 5 positivo. Pronto, a equação está no formato reduzido. Vamos encontrar o centro da circunferência. A coordenada x do centro da circunferência é o número que acompanha o x com sinal trocado. A coordenada y seria um número que estaria ou somando ou subtraindo y, que no caso aqui é o 0, né? Então é 0. Pronto, esse é o centro da circunferência. O raio ao quadrado é igual a 5. Tiro o 2 do expoente, colocando uma raiz quadrada no 5. O 5 não tem raiz quadrada exata e não tem como fatorar, fica desse jeito mesmo. Vamos para a próxima, que é a letra F. Bom, vamos fazer a letra F então. Então, a mesma coisa, abre aqueles parênteses, deixa o espaço.
Esse número aqui que não tem letra, passa para cá com o sinal trocado. Então vem menos 5. Então, o parênteses que tem x, a gente preenche ele com esse número que acompanha o x dividido pela metade. 6 dividido por 2 dá 3. Ele está negativo, desce o menos. Mesma coisa a gente vai fazer aqui no y. Pega o número que acompanha o y, divide pela metade, dá 4. Está positivo, vem para cá positivo. Agora a gente pega esse número aqui e eleva ele ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então a gente vai somar aqui com 9. Aqui pega o 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Soma aqui com 16. Aí repete aqui. Aí agora, galera, vamos fazer essa soma aqui, né? Menos 5 mais 9 dá 4. 4 positivo, porque a gente conserva o sinal do maior e subtrai. Dá 4 positivo. 4 mais 16, 20. Então fica assim. A equação está no formato reduzido. Agora vamos encontrar o centro da circunferência. Coordenada x é o número que acompanha o x com sinal trocado. Coordenada y é o número que acompanha o y com sinal trocado. Pronto, esse é o centro da circunferência. O raio ao quadrado é igual a 20. Tiro o 2 do expoente do r colocando uma raiz quadrada no 20. A raiz quadrada do 20 é fatorável. O 20 é um número fatorável, se eu não me engano. Vamos fatorar ele aqui para ver se ele é fatorável. Então eu pego o 20, coloco ele aqui e vou dividir ele pelo menor número primo possível. Então, que é o 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. O 5 é por 5, que dá 1. Aí agora, como esse 2 aqui ele se repetiu, eu vou chamar ele de 2 ao quadrado. Aí aqui na raiz quadrada vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. O número que está ao quadrado da raiz sai para fora, então esse 2 aqui ele sai para fora. Dentro da raiz fica só o 5. Então o raio é 2 raiz de 5. Aqui no livro parece que ele colocou a resposta raiz de 20 mesmo. Mas assim, quando a raiz quadrada é fatorável, o certo é fatorar. Tá? Então estou fatorando aqui. Vamos para a próxima. Bom, galera, vamos lá fazer essa aqui então. Então, mesmo esquema dos parênteses. Essa daí pode gerar um pouco de dúvida no aluno, né? Porque tem poucos termos aqui, né? Aí aqui, galera, ó. Não sei se vocês se lembram que nas outras equações a gente pegava um número que estava sozinho e passava para cá com sinal trocado, né? Mesma coisa aqui, a gente pegava esse número e passava para cá com sinal trocado. Aqui, a gente não tem um número sozinho aqui para passar para cá. Então a gente deixa esse 0 aqui, ó. E vamos fazer as mesmas coisas agora. Para preencher esse parênteses que tem x, a gente ia dividir um número que estaria acompanhando um x aqui pela metade. Como a gente não tem esse x, é porque o número que acompanha ele é 0. Então vou colocar aqui 0 e vou somar ou subtrair. Tanto faz. Para preencher o parênteses que tem y, a gente pega o número que acompanha o y e divide ele por 2. 4 por 2 dá 2. Como ele está negativo, vem para cá negativo.
Aí aqui, 0 ao quadrado é o próprio zero, não precisa passar o zero somando aqui. O 2 ao quadrado é 4, soma aqui com 4. Aí x menos 0 é o próprio x, fica x ao quadrado. Aqui a gente repete. 0 mais 4, 4. Pronto, a equação está no formato reduzido. Vamos encontrar o centro da circunferência. A coordenada x, a gente iria preencher com o número que fica junto com o x aqui, né? Que é o 0. A coordenada y é o número que acompanha o y com o sinal trocado. E aqui, galera, 0, tanto faz você colocar negativo ou positivo. É melhor você deixar sempre positivo, tá? Independente de ter um menos aqui, ó, ou mais. Aí o raio ao quadrado é igual a 4. Tiro 2 do expoente do raio, coloco uma raiz quadrada no 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Vamos para G. Não, essa já é a G, né? Vamos para H. Bom, vamos lá. Vamos escrever essa equação no formato reduzido. Então, mesma coisa. Coloco os parênteses. Aqui a gente não tem aquele número que acompanha, que fica sem letra aqui, né? Na verdade, para a gente passar para cá com o sinal trocado. Então, a gente deixa o 0 aqui mesmo. Aí, para preencher esse parênteses aqui do x, a gente pega o número que acompanha o x e divide pela metade. Metade do 2 é 1. Tá negativo, vem para cá negativo. Mesma coisa a gente vai fazer para preencher o y, parêntese do y. Pega o número que acompanha o y, divide pela metade. Metade do 2 é 1. Tá negativo, vem para cá negativo. Agora a gente pega esse número, eleva ele ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 que dá 1. Então a gente soma aqui com 1. A mesma coisa aqui. 1 ao quadrado dá 1, soma aqui com 1. Repete isso aqui. Aí 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Pronto, a equação está no formato reduzido. Vamos encontrar o centro da circunferência. A coordenada x é o número que acompanha o x com sinal trocado. Então é 1 positivo. A coordenada y também é 1 com sinal trocado. Então é 1 positivo. Esse é o centro da circunferência. O raio ao quadrado é igual a 2. Então r é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada do 2 não tem como fatorar e não tem raiz exata. Você deixa assim. Bom, galera, agora vamos para a questão, para a última aqui, que é a A, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem de diferente na A. Vou até deixar aqui essa daqui, vou apagar só essa daqui. Bom, galera, qual é a diferença que vocês acham que tem aqui nessa equação da letra A para as outras? A diferença é que em todas as outras que a gente fez, não tinha nenhum número aqui acompanhando esse x ao quadrado e esse y ao quadrado. Tá vendo? Não tem nenhum número visível aqui acompanhando esse x ao quadrado e esse y ao quadrado. Aqui a gente tem, é o 2. Então, nesses casos, você vai dividir pelo número que está acompanhando eles aqui. Ó. Você vai dividir toda a equação por esse número. Então, quando aqui estiver sendo o 2 que está acompanhando, você vai dividir tudo por 2. Se for 3, divide tudo por 3 e assim por diante.
Então vai ficar... vou dividir, como aqui é um 2, né? Vou dividir toda a equação por 2. Então vai ficar assim, ó. Esse 2x ao quadrado dividido por 2, esse 2 cancela com esse 2. Então fica só x ao quadrado. Mesma coisa aqui no y. Esse 2 dividido por esse 2, cancela, fica só o y. Desce o menos. Esse 8 dividido por 2 dá 4. Então fica 4x. Esse 12 dividido por 2 dá 6. Então fica 6y. Desce o menos. Esse 6 dividido por 2 dá 3. Esse 0 dividido por 2 é o próprio zero. Pronto. Agora é só fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo nos outros exercícios. Então já vou colocar aqui aqueles parênteses. Esse número que não tem nenhuma letra perto dele, junto dele, você passa para cá com o sinal trocado. Tanto é negativo, vem para cá positivo. Aí o parênteses que tem x, a gente pega o número que acompanha o x e divide pela metade. Metade do 4 é 2, está negativo, vem para cá negativo. Para preencher o parênteses que tem y, a gente pega o número que acompanha o y e divide pela metade. Metade do 6 dá 3, está positivo, vem para cá positivo. Agora a gente pega o 2, eleva ele ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então a gente soma aqui 4. Pega o 3, eleva ao quadrado, 3 ao quadrado 9, soma aqui com 9. Repete aqui. Aqui vai ficar 3 mais 4, 7. 7 mais 9, 16. A equação está no formato reduzido, vamos encontrar o centro da circunferência. A coordenada x é o número que acompanha o x com sinal trocado, então 2 positivo. A coordenada y é o número que acompanha o y com sinal trocado, então menos 3. R ao quadrado é igual a 16. Tira o 2 do expoente do r, coloca uma raiz quadrada no 16. Raiz quadrada do 16 é 4. Então r é igual a 4. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!